Olá e boas-vindas a mais um de nossos mergulhos profundos. Para começar hoje de um jeito diferente, eu gostaria de deixar aqui uma bênção muito especial, que a graça, a paz e a direção de Deus abençoem ricamente o dia e a semana de cada pessoa que está ouvindo agora. Amém. É um privilégio enorme estar aqui para essa conversa. Com certeza. Hoje nós temos em mãos uma daquelas análises que não apenas informam, mas prometem mudar completamente a forma como a gente enxerga um texto antiquíssimo e, honestamente, muito debatido. Sim, muito debatido mesmo. E muitas vezes mal compreendido, sabe? Exato. O nosso material base hoje é a Bíblia de Estudo NAA, que usa a tradução Nova Almeida Atualizada, conhecida por ter uma linguagem bem clara. E o foco do nosso estudo é o tenso, complexo e fascinante capítulo 6 da Carta aos Hebreus. Um capítulo que costuma assustar muita gente à primeira vista. Nossa, e como assusta! Mas, para guiar a nossa compreensão, a gente tem os comentários densos do teólogo J. Dwight Pentecost. A nossa missão hoje é exatamente desvendar essa passagem. E tirar esse medo de quem lê, porque o texto guarda tesouros imensos. É uma jornada surpreendente. Ela começa com um alerta que soa muito severo sobre estagnação espiritual, mas termina com uma promessa de segurança inabalável. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O capítulo começa com uma exortação forte do autor, para deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo e avançar. Ele cita coisas como o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos. Princípios que são a base de tudo. A base, exatamente. E para quem tenta visualizar o problema que o autor aponta, pensemos na seguinte analogia. É como se um mestre de obras contratasse uma equipe gigantesca para levantar um prédio lindo. Um arranha-céu, por exemplo. Isso. Mas a equipe passasse anos, talvez décadas, apenas escavando o terreno e derramando o concreto do alicerce. Eles checam a planta, reforçam a base, mas nunca levantam as paredes. É uma fundação eterna, mas que nunca vira um edifício habitável. O que é fascinante aí é o contexto histórico por trás dessa paralisação na obra, por assim dizer. O que estava acontecendo com eles na época. Bom, os leitores originais dessa carta, aqueles cristãos do primeiro século, estavam sofrendo pressões sociais e perseguições imensas. Ameaças reais à vida deles. Sim, ameaças de morte, confisco de bens. E diante dessa dor, a tentação deles era voltar às velhas práticas do judaísmo, a antiga ordem. Que era uma religião legalizada no Império Romano, certo? Certíssimo. Era algo mais seguro aos olhos de Roma. Então, o autor não está dizendo que os princípios elementares da fé são ruins. O alicerce é vital. O problema é ficar obcecado por ele quando o projeto de Deus exige a construção de um edifício completo. Faz todo sentido. E o comentário de Pentecoste usa uma expressão clínica e muito forte para definir isso. Ele chama a atitude daqueles leitores de um retardamento espiritual voluntário. Caramba, retardamento espiritual voluntário. Eu confesso que dói só de ouvir, porque a palavra voluntário muda absolutamente tudo. Muda completamente o peso da coisa. O teólogo usa isso para traçar um contraste trágico com a biologia humana. Como assim? Pensa bem, quando o cérebro de uma criança não se desenvolve na mesma proporção que o corpo, é uma realidade dolorosa, gera compaixão. Mas não é de forma alguma uma escolha daquela pessoa, é uma condição imposta. Claro, ninguém escolhe isso. Exato. No entanto, no plano espiritual descrito em Hebreus, trata-se de uma anomalia em que o indivíduo escolhe não crescer. É uma decisão ativa de paralisar. É a trágica incoerência de um corpo adulto representando os anos acumulados de fé, sendo controlado por uma mente infantil. Tudo devido ao fracasso deliberado em cultivar esse relacionamento de forma madura. Então não é apenas alguém que parou no tempo por acaso. É um retrocesso ativo. É como tentar boiar contra uma correnteza forte. A apatia é perigosa porque ignorar a verdade produz retrocesso. A solução proposta não é abandonar a revelação do Antigo Testamento, mas edificar a realidade plena de Cristo sobre aquela fundação segura. Entendo. E acompanhando essa ideia de retrocesso, isso nos leva direto para a parte mais polêmica de todo o material,
os versículos 4 a 6. Lendo de primeira, dá um nó na cabeça. É o trecho que mais gera debate, sem dúvida. O texto diz, com todas as letras, que é impossível renovar para o arrependimento aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e então caíram. É uma riuagem fortíssima. Muito forte. A primeira coisa que qualquer pessoa pensaria ao ler sobre cair e ser impossível renovar é que se trata de alguém que perdeu a salvação. Mas o autor do nosso material defende uma tese bem diferente, não é? Sim, essa é a grande encruzilhada teológica desse capítulo. Mas Pentecoste é muito incisivo ao esclarecer a visão a partir do texto original grego. Ele argumenta que essas pessoas descritas são, sem qualquer margem para dúvida, cristãos verdadeiros. Porque os termos usados como iluminados e participantes do Espírito Santo indicam isso. Perfeito. Em todo o Novo Testamento, essa linguagem sempre descreve experiências reais de regeneração. Portanto, Pentecoste argumenta que a questão de perder a vida eterna simplesmente não está em jogo aqui. Certo, mas isso gera uma dúvida ainda maior. Se não é a perda da salvação, o que seria esse cair tão terrível a ponto de o autor usar a palavra impossível? O cair aqui é o abandono obstinado da caminhada rumo à maturidade. É uma interrupção permanente do crescimento espiritual causada pela pura teimosia. Então o alerta é sobre outra coisa? Sim, o alerta é contra uma possível perda de recompensa, de privilégio e de utilidade para os propósitos de Deus nesta vida. Para ilustrar esse ponto de não retorno, o material traz metáforas excelentes. A primeira me chamou muito a atenção, que é a do esquiador. Essa ilustração é fantástica para entender a dinâmica do aviso. Imagina a cena. Um esquiador profissional no topo de uma pista de salto olímpica, daquelas incrivelmente íngremes. Enquanto a pessoa está lá em cima, na base de partida, não há pressão nenhuma. Ela pode simplesmente decidir não pular e ir tomar um chocolate quente. Exatamente. Mas a partir do exato milissegundo em que ela finca os bastões, dá o impulso e desce a rampa, a decisão se torna irrevogável. Não dá para gritar no meio do ar que mudou de ideia e quer voltar para o topo. Uma vez projetado no ar, a gravidade assumiu o controle. Mas espera, no caso do esquiador é a física. Trazendo para o mundo espiritual, não só um pouco fatalista dizer que a pessoa passou de um ponto e a gravidade espiritual tomou conta? É uma ótima provocação. Não se trata de um fatalismo cego. A diferença é que no plano espiritual, quem estabelece essa linha de não retorno é o juízo disciplinar do próprio Deus. Ah, isso muda a perspectiva. O segundo exemplo do material ilustra isso com perfeição, lembrando o episódio de Cades Barneia no Antigo Testamento. O povo de Israel chega à fronteira da Terra Prometida, a poucos passos do objetivo. E Deus diz para eles entrarem e tomarem posse. Mas eles olham para os gigantes lá, duvidam do poder divino e se rebelam deliberadamente. Qual foi o juízo de Deus? Ele decretou que aquela geração inteira não entraria no descanso. A porta se fechou. E o mais chocante é o que acontece na manhã seguinte. Eles acordam, percebem a gravidade do erro e choram amargamente. Eles se arrependem. Eles dizem a Moisés que pecaram e que agora querem lutar. O problema é que o arrependimento deles não podia mais reverter o juízo disciplinar. Moisés avisa que Deus já não estava com eles naquilo. E mesmo assim eles tentam forçar a entrada e são derrotados. O privilégio foi perdido de forma irrevogável. As lágrimas não anularam a disciplina divina. Isso de chorar e não reverter a situação lembra muito a história de Esaú, que é o terceiro exemplo citado. Perfeitamente. Esaú é o retrato clássico dessa tragédia de escolhas ruins. Ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas num dia de cansaço. Trocou algo de valor eterno por um alívio temporário do estômago. E anos depois, quando a realidade do que ele tinha feito o atingiu, o texto diz que ele chorou com lágrimas de grande amargura. Mas as lágrimas não puderam reverter a transação. O privilégio foi perdido para sempre. Se a gente conectar tudo isso com o quadro geral de Hebreus, o alerta fica cristalino. Fica mesmo. É um aviso contra a desobediência crônica. Deus pode determinar o momento em que o indivíduo cruza a linha da tolerância disciplinar. E colocar a pessoa na prateleira, como diz o comentário. Exato. A pessoa continua salva, pela graça,
mas se torna inútil para os propósitos ativos de Deus. Vive no estado infantil pelo resto da vida terrena. Perde a recompensa e a alegria de ser útil. Isso é de arrepiar. E o que eu acho genial é que logo depois, nos versículos 7 e 8, o autor usa uma metáfora agrícola. Ele fala sobre a chuva que cai sobre dois campos diferentes. Uma imagem muito vívida para aquela época. A mesma chuva divina cai. Um campo bebe a água e produz boa lavoura. O outro recebe a mesmíssima chuva, mas só produz espinhos e ervas daninhas. A provisão de Deus é constante. A grande questão é como o coração humano utiliza essas bênçãos. Com fé, produzem crescimento. Com negligência, produzem obras mortas. E tem um detalhe teológico crucial aí. O que a Bíblia diz que será queimado no final são os espinhos, não o campo em si. Mas o terreno, que é a pessoa comprada pelo sangue de Cristo, não é destruído. A salvação permanece. É nesse ponto que o tom da carta dá uma guinada espetacular. No versículo 9, o autor diz que, embora fale dessa maneira dura, está certo de coisas melhores em relação aos leitores. É o equilíbrio de um bom conselheiro. Ele alerta com firmeza, mas encoraja com amor. Ele baseia isso na justiça divina, lembrando que Deus não é injusto para esquecer o trabalho e o amor que eles demonstraram no passado. Eles suportaram perseguições e ajudaram os presos. E o autor vê essas obras como provas evidentes da raiz da fé neles. Ele só pede diligência e paciência, para não ficarem preguiçosos. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque ele traz o maior exemplo de paciência da antiguidade: Abraão. Promessa que ficava cada dia mais biologicamente impossível. Mas depois de esperar com paciência, alcançou a promessa do nascimento de Isaac. O autor de Hebreus foca na base que fez Abraão não desistir, que são duas coisas imutáveis através das quais é impossível que Deus minta: a promessa e o juramento. Como não havia ninguém superior, Deus jurou por si mesmo. E o comentário nos leva lá para Gênesis 15 para explicar como funcionava uma aliança de sangue naquela época. Para a mente moderna, um contrato é papel assinado. No mundo antigo era visceral. Eles cortavam animais grandes ao meio, colocavam as metades ensanguentadas formando um corredor, e ambas as partes caminhavam no meio. O significado era terrível. Que os deuses me façam o mesmo, que meu sangue seja derramado se eu quebrar o acordo. A própria vida estava como garantia. E em Gênesis 15, Deus manda Abraão preparar esse sacrifício. Abraão devia estar esperando Deus aparecer para caminharem juntos. Mas em vez disso, Deus faz cair um sono profundo sobre Abraão. E enquanto ele dorme, apenas uma chama de fogo e fumaça passa entre os animais. O material aponta isso como a glória Shequina, de Deus. Seria ótimo explicar brevemente o que isso significa. Claro, Shequina descreve a manifestação física e visível da presença de Deus. Era aquela mesma glória que guiava Israel no deserto. Essa manifestação passa sozinha pelo corredor de sangue. Deus passa sozinho enquanto o homem dorme. Qual é o peso teológico disso? É revolucionário. Ao passar sozinho, Deus torna a aliança unilateral e incondicional. Ele assumiu inteiramente o compromisso nas próprias costas. O cumprimento passou a depender única e exclusivamente do caráter imutável de Deus, e não no desempenho impecável de Abraão. Por isso, as promessas de Deus são irrevogáveis. A fidelidade do acordo recai sobre quem tem o poder de sustentá-lo. Que imagem poderosa! E essa segurança inabalável nos leva para as duas metáforas finais do capítulo. A primeira diz que essa esperança é como uma âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O contexto marítimo antigo muda a nossa percepção dessa âncora. O que a âncora significava na prática para um marinheiro do Mediterrâneo? Os portos lá eram muito rasos, cheios de bancos de areia. Se uma tempestade pegasse um grande navio comercial, eles não podiam simplesmente navegar para dentro do porto, senão encalhavam e eram destruídos pelas ondas. Qual era a solução, então? Eles pegavam a âncora principal, colocavam num bote menor com alguns marinheiros corajosos, e esses remavam para dentro da área protegida do porto, onde a água era calma.
E lá dentro eles amarravam a âncora firmemente numa rocha? Exato, uma corda gigantesca ligava o Porto Calmo ao navio lá fora. É de uma beleza sem tamanho. O navio continuava no mar aberto, tomando vento e chuva sendo jogado pelas ondas, mas o capitão podia dormir em paz, porque a âncora estava presa num lugar de segurança absoluta. A promessa imutável de Deus é essa âncora. E o autor diz que a âncora entrou até o interior do véu. Ele mistura o porto com o santuário. Ele faz a ponte com o judaísmo. No templo, o véu separava o Santo dos Santos, a presença de Deus, que era inacessível. E agora a nossa esperança está cravada diretamente na inviolável presença de Deus no céu. Nenhuma tempestade terrena pode alcançar nossa âncora lá. E a segunda metáfora encerra tudo de forma magistral. O versículo 20 chama Jesus de nosso precursor. A palavra grega é prodromos. O que isso significava no exército romano? Eram umas tropas batedoras de elite. Eles iam na frente do exército principal para mapear o terreno, derrotar pequenos focos inimigos e preparar o local seguro para o acampamento. Os batedores iam na frente garantindo o caminho. A chegada do precursor era a garantia de que o resto do exército também chegaria. Jesus entrou na presença de Deus no céu como nosso precursor militar. A presença dele lá garante irrevogavelmente que todo o exército de crentes também chegará em segurança. A vitória de quem vai à frente é a garantia de quem vem atrás. Isso sintetiza de forma brilhante o equilíbrio dinâmico da vida espiritual. De um lado, a profunda responsabilidade humana de não retroceder, de não negligenciar o estudo e a prática da fé. E dar atenção ao alerta severo contra a letargia. Mas do outro lado da balança repousa a paz mais absoluta que a alma pode conhecer. A paz de confiar na fidelidade soberana de Deus, baseada no seu caráter imutável e no sangue da nova aliança. Que equilíbrio incrível! Exige ação, mas oferece um descanso inabalável. O projeto da nossa fé tem a melhor fundação possível. O que Deus pede é que levantemos as paredes. Certamente. E para fechar a análise de hoje, quero deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanha. Sabendo que estagnar na vida espiritual é uma escolha e que o crescimento exige movimento para longe da apatia, vale a pena olhar para dentro. Quais são os confortos, as desculpas ou os velhos hábitos que podem estar agindo, neste exato momento, como correntes de uma âncora invisível que pesa para baixo, impedindo seu avanço real em direção à maturidade espiritual? Fica essa reflexão para a semana de todos. Deus abençoe todos os ouvintes.